No último final de semana, começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 9 partidas disputadas, resultados que surpreenderam e principalmente a vitória do Criciúma. Quer saber mais? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação, nenhuma novidade do nosso Criciúma. Na última sexta-feira, começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 9 partidas, 26 gols marcados, apenas um empate e também apenas uma equipe visitante conquistou a vitória. Para fechar essa primeira rodada de Série B, ainda falta o confronto entre CRB e Sport. A partida teve que ser adiada porque o Sport ainda está disputando a final do Campeonato Pernambucano. No último final de semana, o Sport visitou a equipe do Retrô pela primeira partida da grande final e venceu pelo placar de 2-1. A partida entre CRB e Sport pela primeira rodada do campeonato ainda não tem data definida pela CBF. Na sexta-feira, abrindo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu o Avaí no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A equipe paulista abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com o Matheus Barbosa e no início do segundo tempo, aos 9 minutos, o Avaí conseguiu empatar a partida com Santiago Patinho. Mas aos 31 do segundo tempo, o Guarani retomou a vantagem com o Bruninho e já nos minutos finais da partida, o Bugre ampliou a vantagem com o Derek e Regis de pênalti. O resultado é um pouco surpreendente, não pela vitória do Guarani, mas pelo placar elástico e pela facilidade como o time paulista conquistou a vitória sobre o time catarinense. Eu esperava um confronto um pouco mais equilibrado, já que o Guarani não fez um bom estadual, o time do Guarani não passou da primeira fase no Campeonato Paulista e o time do Avaí foi eliminado nas quartas de final do Catarinense pelo Criciúma. Também na sexta-feira, no estádio Novelli Júnior, o Ituano recebeu a equipe do Ceará. E o primeiro gol da partida aconteceu aos 39 minutos da primeira etapa por um nome bem conhecido pela torcida carvoeira, Igor, esse mesmo que disputou a Série B do ano passado pelo Tigre, abriu o placar, mas contra. 1-0 para o Ituano. O clube paulista ainda ampliou a vantagem nos acréscimos da etapa final com Bruno Xavier. Essa para mim foi uma das surpresas da rodada, já que para mim o Ceará é um dos candidatos ao acesso. A equipe nordestina vem de 5 temporadas seguidas na Série A, foi rebaixada no ano passado, foi finalista do Campeonato Estadual e é finalista da Copa do Nordeste. Já o Ituano, por mais que tenha chegado à semifinal do Campeonato Paulista, depois de eliminar o Corinthians na Neoquímica Arena nas penalidades máximas, a equipe do interior paulista lutou durante toda a primeira fase contra o rebaixamento e escapou da degola apenas na última rodada da primeira fase. Partindo para os jogos de sábado, o Vila Nova recebeu no estádio Oba a equipe do Novo Horizontino. A equipe da casa abriu o placar logo no início do primeiro tempo, aos 9 minutos, com o Eduardo. Também no primeiro tempo, o Novo Horizontino ficou com apenas 10 jogadores em campo após Heverson ser expulso. E no final da primeira etapa, Guilherme Parede amplia o placar para o time do Vila Nova. Mesmo com um jogador a menos, o Novo Horizontino descontou com Adriano nos acréscimos da segunda etapa. Nenhuma surpresa nessa partida. Para mim, Vila Nova e Novo Horizontino são 2 times que vão brigar na parte de baixo da tabela. Eu esperava um empate nessa partida e talvez tivesse acontecido se o Novo Horizontino não tivesse um jogador expulso, o que deu uma grande vantagem para o time do Vila Nova. Também no sábado, o Mirassol fez a sua primeira partida na história em uma Série B de Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o Mirassol fez a sua estreia na competição depois de ser campeão da Série C do ano passado. A equipe paulista recebeu a Chapecoense no estádio municipal de Mirassol. E o único gol da partida foi marcado por Gabriel Santana aos 18 minutos do segundo tempo. Outro confronto de equipes que para mim brigarão na parte de baixo da tabela. Já se esperava uma partida muito equilibrada e nenhuma das equipes apresentou um bom futebol. Nessa temporada, o Mirassol não passou da primeira fase do Campeonato Paulista, inclusive ficou toda essa primeira fase flertando com o rebaixamento. E a equipe da Chapecoense até passou da primeira fase do Catarinense e se classificou para as quartas de final, onde foi eliminada pelo time do Barra. Também no sábado, no estádio Castelão, o Sampaio Corrêa recebeu o Atlético Goianiense. E em uma partida movimentada, a Bolívia Querida saiu atrás do placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Gustavo Lopes abriu o placar para o Dragão.
A equipe de Sampaio Corrêa conseguiu igualar o placar ainda na primeira etapa aos 42 minutos com gol de Gervásio, mas não demorou muito para o Dragão passar à frente do placar novamente. 2 minutos depois, Luiz Fernando colocou o Atlético Goianiense em vantagem. No segundo tempo, aos 36 minutos, Haldney amplia o placar para o Atlético Goianiense. A vitória do Dragão parecia certa, mas 2 minutos depois, o Sampaio Corrêa desponta com Vinícius e no apagar das luzes, aos 51 minutos do segundo tempo, conquista um empate com Joécio. Esse foi o melhor jogo da rodada, uma partida com 6 gols, com reviravoltas, uma hora empata, uma hora tá à frente, gol no final, teve de tudo nessa partida, mas eu ainda achava que o Atlético sairia com a vitória. A equipe goiana é uma das candidatas ao acesso, disputou a Série A no ano passado, fez uma boa Copa Sul-Americana na temporada passada e nessa temporada conquistou o título estadual. O Sampaio Corrêa não chegou às finais do estadual, fez um campeonato muito discreto, mas vale lembrar da campanha que o Sampaio Corrêa fez na Série B da temporada passada, onde terminou na 5ª colocação. Ainda nos jogos de sábado, o Juventude recebeu no Alfredo Jaconi a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E a equipe gaúcha saiu atrás do placar aos 46 do primeiro tempo com um gol de Jean, mas conseguiu um empate ainda no início do segundo tempo com o Juan. Também na etapa final, aos 15 minutos, com uma ajudinha do goleiro Léo, Gustavo Xuxa fez o gol da vitória do time paulista. Na minha opinião, Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto são duas equipes que não brigam por nada nesse campeonato, não brigam pelo acesso, acredito que também não brigam contra o rebaixamento. São duas equipes de meio de tabela. Por mais que o Juventude veio da Série A, ele não tem apresentado ultimamente um bom futebol, não fez um bom campeonato gaúcho. A equipe paulista também não fez um bom campeonato estadual, passou da primeira fase, mas foi eliminada com facilidade nas quartas de final pelo Bragantino. Partindo para os jogos de domingo, o Londrina recebeu no Estádio do Café a equipe do ABC e venceu a partida com um gol de Diego Quester nos minutos finais da segunda etapa. Esse resultado para mim foi uma grande surpresa, pois o Londrina não fez um bom campeonato paranaense, terminou na 10ª colocação, ou seja, foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento e vem enfrentando grandes dificuldades na temporada. Já a equipe do ABC de Natal, além de ter sido vice-campeã da Série C na temporada passada, neste ano é finalista do campeonato estadual, foi semifinalista da Copa do Nordeste e na semana passada, após ser derrotada pelo Grêmio na Copa do Brasil, perdeu uma invencibilidade de 32 jogos em casa. Também no domingo, a equipe do Vitória recebeu no Barradão a Ponte Preta e estreou com um ótimo resultado. O time baiano abriu o placar aos 20 minutos da primeira etapa com Neto, ainda na primeira etapa ampliou o placar com Oswaldo e no segundo tempo liquidou a partida aos 41 minutos com Rodrigo Andrade. Para mim, essa foi a maior surpresa da rodada. Na minha opinião, o Vitória é um dos candidatos ao rebaixamento. Fez um péssimo campeonato baiano, fez uma péssima Copa do Nordeste, conquistou apenas uma vitória no campeonato regional. Já a equipe da Ponte Preta, por mais que tenha disputado a Série A2 do Campeonato Paulista, foi campeã estadual, conquistou acesso e ao longo do campeonato estadual foi derrotada apenas uma vez. E para finalizar, a partida mais importante da rodada. O Tigre estreou com vitória nesta Série B. Por mais que tenha enfrentado alguns problemas ao longo da semana, teve um surto de gripe entre os atletas, por mais que o retrospecto contra a equipe mineira não seja favorável, e por mais que a equipe mineira tenha feito um bom início de temporada, foi campeã do troféu em Confidência, o Criciúma não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade para vencer a equipe do Tombense. Embalado pelo título catarinense e por mais de 13 mil torcedores, o Criciúma não demorou muito para abrir o placar. Na verdade, não demorou nada. Bastou apenas 40 segundos para o Criciúma fazer o primeiro gol. Depois de passe de Marquinhos Gabriel, Éder chega em alta velocidade pelo bico direito da pequena área e toca por entre as pernas do goleiro para fazer 1-0 o Criciúma. 2 minutos depois, nova chance para o Criciúma. Fabinho finaliza e obriga o goleiro Felipe a fazer a que foi a melhor defesa do jogo. Logo em seguida, o time do Tombense respondeu com Jaderson, que recebe pela direita, corta para a perna esquerda e arrisca de fora da área, obrigando o goleiro Gustavo a fazer boa defesa. Aos 27 minutos,
O Criciúma teve outra boa oportunidade com o Éder, desta vez pela esquerda, que finalizou em cima do goleiro. No final da primeira etapa, o Tombense chegou novamente com perigo, mais uma vez com finalização de fora da área, dessa vez com o Matheus Friso, e novamente uma ótima defesa do Gustavo. O segundo tempo iniciou sem grandes oportunidades. A primeira boa jogada foi acontecer somente aos 22 minutos, quando Felipe Matheus acha Marquinhos Gabriel pela direita, que devolve para Felipe Matheus tocar para o fundo das redes. 2-0 Criciúma. Cabe um elogio aqui ao treinador Claudio Tencati, que montou muito bem a equipe para esse jogo, manteve a base do time que foi campeão do Campeonato Catarinense. Claro, teve duas mudanças, uma na lateral direita, Claudinho não pôde jogar, então entrou o Cristóvão, e outra mudança no meio campo, mudança já esperada pelo torcedor carvoeiro, Marquinhos Gabriel entrou no lugar do Marcinho, que não é mais jogador do Criciúma. O treinador também acertou nas substituições e acertou no momento das substituições. Um ponto a ser avaliado nessa partida é referente ao Felipe Matheus. Na minha opinião, por mais que ele tenha feito o gol, ele fez uma partida muito discreta. Não foi o mesmo Felipe Matheus que foi eleito o craque do Campeonato Catarinense na semana passada. Isso se dá ao fato de, no Catarinense, o Felipe Matheus ter jogado pelo lado direito e contra o Tombense ter jogado pelo lado esquerdo. É claro que é só a primeira rodada do campeonato, mas é um ponto importante e que deve ser observado pelo técnico Tencati ao longo das demais rodadas. Pois, na minha opinião, o Felipe Matheus ele não rende tanto na esquerda quanto ele poderia render jogando pela direita. Sobre as contratações, eu estou muito curioso para ver o volante Miqueias jogar e também o atacante Felipe Viseu. No jogo contra o Tombense, quando o Tencati substituiu o Arilson ainda no intervalo e colocou o Léo Costa para jogar, deu para perceber que a marcação no meio-campo do Criciúma melhorou bastante com a entrada do Léo Costa. Para mim, o Léo Costa não será o titular ao longo da temporada, e sim o Miqueias. E eu estou muito curioso para ver Miqueias e Arilson abrindo o meio-campo do Criciúma. Também estou curioso para ver Felipe Viseu jogar. Sabemos que é um jogador de qualidade e também sabemos que já faz um tempo que ele não joga 90 minutos. A última partida que ele disputou 90 minutos foi no dia 25 de janeiro, mas acredito que ele já vai ganhar alguns minutos na próxima partida contra a Ponte Preta. Ainda sobre o jogo contra o Tombense, o destaque da partida para mim foi Marquinhos Gabriel, sem dúvida nenhuma o melhor do jogo. Foi dele o passe pro gol do Éder, foi dele o passe pro gol do Felipe Matheus. Agregou muita qualidade ao elenco do Criciúma e dá para perceber como ele se sente à vontade no meio-campo do time. O Criciúma venceu o Tombense por 2-0, conquistou os 3 pontos dentro de casa, e isso é de extrema importância para um time que quer conquistar o acesso à Série A. Esse ano o Criciúma não pode cometer os erros que cometeu no ano passado. No ano passado faltou pouco para o acesso. O Criciúma terminou na 8ª colocação do campeonato, 6 pontos apenas do G4. E isso poderia ter sido diferente se não tivesse perdido pontos bobos aqui dentro do Heriberto Wilson. E esse tipo de coisa não pode acontecer nessa temporada. Se o Criciúma almeja jogar a Série A no ano que vem, tem que fazer a lição de casa e beliscar e roubar pontos fora de casa. O Criciúma hoje ocupa a 3ª posição da tabela do campeonato. É claro que é cedo ainda, mas se depender da torcida, outra vez na primeira, o Tigre estará. O Criciúma entra em campo novamente na sexta-feira, onde enfrenta a equipe da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, às 21h30.